Estamos aqui para mais uma live e hoje eu vou contar uma história. Então, muita gente pergunta assim: ah, mas né, o que é ser sustentável? Então eu preciso morar no meio do mato? Não tem nada disso. Então o que eu vou fazer hoje é o seguinte: contar uma história em duas versões. Uma versão, uma que a gente já, infelizmente, já está mais acostumado, e a outra numa versão um pouco mais sustentável. E aí vocês vão poder ver como é fácil a gente adotar práticas mais sustentáveis no nosso dia a dia, em qualquer que seja o que a gente vai fazer, tá bom? Então eu peguei aqui uma ajudinha aqui pra mim. Então a história é o seguinte: eu sou a protagonista dessa história, eu tô na minha casa e eu fico com vontade de comer mamão. Olha lá meu mamãozinho. Aí eu penso, o que eu faço agora? Eu acho que eu vou lá comprar um mamão, porque eu tô com muita vontade de comer mamão. Então eu vou lá, pego o meu carro, dirijo até o supermercado, chego lá no supermercado, tá aqui o supermercado, cheguei no supermercado, acho que não vai caber, deixa eu passar pra cá, peraí. Tá dando pra ver aí ainda o mamão? Dá. Mamão, o meu carrinho que eu peguei pra ir até o supermercado, aqui o meu supermercado. Deve estar bem pequenininho aí os desenhos, mas é isso, tá, gente? Até que dá pra ver, né? Um mamãozinho. Tá bom? Chegando lá no supermercado, eu falei, deixa eu já pegar 3, né? Porque pegar um só acaba rápido. Pegar 3 mamões. Pus lá na minha sacolinha ali, o saquinho aquele lá, né? Aí depois eu ainda peguei uma sacolinha para levar os meus mamões. E quando chegou em casa, eu joguei, comi meu mamão, peguei tudo, peguei a sacolinha, peguei o mamão, peguei tudo e joguei no lixo. Pim! Tá aqui a minha história. Então essa é a história. Tô em casa, fiquei com vontade de comer mamão e fui resolver o que eu queria, certo? Então agora eu vou contar essa história numa segunda versão. Então olha só como ela fica interessante. Então vamos lá. Tô em casa, fiquei com vontade de comer meu mamão. Resolvi ir comprar o meu mamão. Mas ao invés de pegar o meu carro, eu resolvi pegar a minha bicicleta. Então, a minha bicicleta, além de me tornar mais saudável, eu não vou poluir o meio ambiente, eu não vou poluir o ar, né? Nem da minha rua, nem da minha cidade, nem né? Esse arzinho que eu respiro. Então, tá aí a minha bicicleta. Ao invés de eu ir para o supermercado, o que eu vou fazer? Eu vou para um outro lugar. Aqui, ó. É uma vendinha. Uma quitanda, um lugar que vende orgânicos. Então, olha só. Com a minha bicicleta, eu já deixei de poluir o meio ambiente. Comprando um orgânico, eu, além de fomentar a economia local, eu ainda vou comer um produto super saudável e que não polui também o meio ambiente, não polui o solo, não polui os lençóis freáticos, ele é supimpa. Tá aqui, cheguei lá na minha quitandinha, na minha vendinha, onde eu tenho os meus orgânicos, fomentando a economia local, certo? Sem agrotóxicos, livre de agrotóxicos, não vou estar me envenenando. E aí tem a primeira sacolinha, aquela do mercado, né, que a gente pega aquele plástico mais molinho, aquela sacolinha bem transparente, inteira transparente, para pesar, né? Eu tenho 2 opções para essa sacolinha. A primeira, ou você não usa ela, mas aí provavelmente você vai conseguir não usá-la se você tiver numa quitanda, numa feira de orgânicos, alguma coisa assim, que você já coloca direto na sua sacola.
e o vendedor já tá vendo ali o que você tá colocando, já tá contabilizando e tudo mais. Dificilmente você vai conseguir se livrar dessa sacolinha no supermercado, porque a não ser que você pegue uma unidade de alguma coisa. Porque, vamos supor, eu vou pegar, sei lá, cebola e vou pegar 10 cebolas. E eu levo lá minha sacolinha, peso as 10 com a sacola de algodão já vai pesar mais do que uma sacola de plástico. E aí eu peso ela, geralmente é por peso, muitas vezes em feiras orgânicas não. A que eu compro não é por peso. E aí eu ainda vou colocar nessa sacola de tecido, a minha sacola de algodão, e vou chegar lá no caixa. Só que eu vou chegar lá no caixa, eu vou abrir a sacola e eu vou fazer o que com as etiquetas, né? Vou ter que colar no braço pra falar, olha, eu peguei cebola, peguei banana, peguei batata, peguei beterraba, chuchu, né? E vai estar tudo jogado ali. Então, isso pode gerar um transtorno para você, porque a caixa do supermercado pode falar, mas como é que eu vou saber, né? Se você pesou antes e pegou depois, ou vice-versa, né? Porque sabe como é que são as coisas, infelizmente. Então, por isso que quando a gente está num comércio menor, mais local, tudo fica mais tranquilo nesse sentido, né? Você não tem aquela imensidão, às vezes, daqueles supermercados cheios de gôndola, aquela coisa. Então, fica muito mais fácil de controlar isso aí. Então, eu já não preciso mais dessa minha sacolinha. Essa aqui, ó, eu já descarto de vez, ó. Vou tirar da minha história. Então, essas duas sacolinhas aqui, ó, elas vão se transformar em uma só. Uma sacolinha só já vai fazer, às vezes, dessas outras duas sacolas, certo? Aí tem o pulo do gato. Cheguei na minha casa, o que eu fiz? Peguei o meu mamão, tirei das duas sacolas plásticas, peguei o meu mamão, abri, tirei a sementinha, joguei pro lado, comi o mamão, tava uma delícia, super docinho. E aí eu deixei a casca lá, sobrou a casca, sobrou a semente, eu joguei tudo no lixo, junto com as sacolinhas que eu trouxe do supermercado. Ah não, como são duas, eu vou até aumentar um pouquinho a história. A sacolinha transparente eu joguei, eu coloquei ali no lixinho da minha cozinha, onde eu joguei a casca e a semente, certo? E a outra, aquela sacolinha de carregar, eu peguei para colocar no meu banheiro, por exemplo. Essa sacolinha que eu joguei no lixo junto com a casca, com a semente, que foi tudo para aquele mesmo bololô, olha só o que eu posso fazer. Eu posso, quando chegar na minha casa, usar o meu lixo reciclável para as minhas sacolas, caso eu tenha pego, porque no caso aqui eu estou usando a minha 100% de algodão, então caso eu tenha pego eu posso jogar no reciclável e de qualquer forma ainda sobraram as cascas e as sementes do mamão, que eu não vou jogar no lixo convencional, lógico, eu vou jogar na minha composteira. Então olha só, se por acaso eu tiver um resíduo sólido reciclável, ele vai para minha lixeira de recicláveis. E aquela casca do mamão, ela vai para minha composteira. E aí, mais um pulinho do gato, gente. As sementinhas do mamão e qualquer fruta, qualquer legume, qualquer coisa que tiver caroço ou semente, você pode fazer isso. Você pode tanto lavar as sementes e deixar elas secarem, então dá uma secadinha num papel toalha, alguma coisa, e deixa elas ficarem bem sequinhas. E se você não tem um quintal, um jardim, alguma coisa, você guarda elas. Tem até aquelas sacolinhas, aqueles saquinhos de tecido, às vezes voal, que vem brinco, vem essas coisas. Pode guardar numa sacolinha daquela que, né, você puxa aquele fiozinho, fechou a sacolinha e aí pronto. O dia que você for viajar, vai passar o final de semana em algum lugar, vai pegar a estrada,
vai jogando essas sementes no caminho, né? Então isso vai favorecer muita coisa, né? Algumas daquelas sementes, não digo todas, mas algumas daquelas sementes, elas podem brotar, e brotando uma, ela já vai dar muito mais fruto do que você foi comprar no supermercado, certo? Então vai favorecer aí imensamente o meio ambiente, tanto a fauna quanto a flora toda, né? E você está fazendo um bem até para você mesmo, principalmente se você tem o seu quintal, o seu jardim, porque você mesmo vai colher daquele fruto. E os seus passarinhos que voam por ali também, né? Porque vamos combinar, passarinho preso ninguém merece. Então, quando a gente não tem gaiola, a gente tem todos os passarinhos do mundo. Quando a gente tem gaiola, infelizmente, a gente só tem um infeliz preso lá dentro. Tá bom? Eu tenho um mamoeiro aqui, que foi essa história que eu contei. Quem plantou esse mamoeiro foi o meu filho, à época ele tinha 5 anos, agora ele já tem 6. E a gente já comeu muito mamão aqui. Eu, ele e minha filha também, que tem 10 anos. Já comemos vários mamões deliciosos, docinhos. E assim, o prazer e a tranquilidade de você comer um mamão que você sabe que tem 0 agrotóxico, 0 veneno, não tem comparação. Não tem comparação. E com as outras sementes desses outros mamões que a gente comeu, a gente também jogou. E vamos ver. Demora um pouquinho para brotar. O outro demorou mais ou menos cerca de 1 ano, por aí. Foi cerca de 1 ano para dar a primeira leva dos mamões. Então, quem sabe daqui a 1 ano a gente tá aí com um monte de mamão, né? Assim como, graças a Deus, tem um coqueiro aqui também. E na casa do meu irmão tem um abacateiro. Então, é maravilhoso quando a gente consegue plantar as coisas e ter as coisas na nossa casa que a gente sabe que é totalmente 100% livre de agrotóxico, tá bom? E a gente só tá fazendo bem, tanto para o planeta, quanto para a gente mesmo, quanto para nossa família, quanto para os animais que vão comer aquelas frutas. Então, não tem erro, tá bom? Continuando aqui na nossa história, vamos recapitular. Na primeira aqui, chegou... Deixa eu só... Pronto. Na primeira aqui, eu fui pro supermercado, peguei minha sacolinha. Outra coisa que eu queria falar, lembrei. Desse reciclável, desse lixo reciclável. É muito difícil a gente conseguir zerar o nosso lixo. Então, vamos, né, a grosso modo, vamos falar que 50% é orgânico e 50% são resíduos sólidos recicláveis, tá? Desses resíduos sólidos, os recicláveis, por mais que a gente tente, né, eliminar eles e tudo mais, é bastante difícil. Uma hora ou outra, uma vez ou outra, você vai acabar tendo que comprar alguma coisa. O que me ajuda muito, e é uma dica que eu queria passar para vocês, além das feiras orgânicas, em que é muito mais fácil você fazer essa troca da sacolinha de plástico para sacolinha para eco bag, né, podendo ser melhor, sem dúvida alguma, se ela for 100% algodão, tá? Então fica uma dica, existem algumas sacolas que não são, cuidado com poliéster, tá bom? Poliéster é um plástico, é uma fibra feita de um tipo de plástico, e quando você lava aquilo, solta microplásticos, fibrinhas de microplástico. Então, cuidado com essas sacolinhas, prefira sempre a sacolinha de algodão, tá bom? E aí é muito mais fácil, mas, né, como a gente muitas vezes não consegue reduzir, uma ideia que eu dou para vocês, além da feirinha orgânica, é o cerealista. É um pouco mais difícil da gente encontrar, tem muitos lugares, tá começando a crescer bastante, né, a coisa das feiras orgânicas, ou até mesmo dentro de supermercados ou quitandas mais de bairro e tal, ter alguma seção de orgânicos ou um dia específico em que os produtores levam aqueles produtos e tudo mais.
Mas o cerealista, se você tiver a possibilidade, se você der um Google aí, que tem um cerealista perto da sua casa, vai, porque assim, além de você reduzir bruscamente o impacto com a questão das embalagens, você vai ter muito menos embalagem, e fora que no cerealista, por ser também geralmente, né, um ambiente mais intimista, menor que um supermercado, um hipermercado, né, você pode levar, aqui eu fazia isso, eu levava, quando eu lembro eu ainda faço, senão com essas falhas, a gente, graças a Deus, eles têm lá aqueles saquinhos de papel craft, aquele pardo, né, aquele que ele tem muito menos, levou muito menos química e usou muito menos recurso, porque ele não foi transformado em branquinho, o papel branquinho. Então o papel branquinho, essa é a dificuldade não, mas esse que é o problema dele. Foi muito mais produtos químicos ali, para transformar ele naquela, né, branco que nem parede. E também foi usado muito mais recurso, né, das máquinas e tudo mais para transformar aquela matéria-prima naquele branquinho, né? Então, esse cerealista que eu vou tem esses saquinhos de papel que são aqueles pardos e tudo mais, então fica bem mais fácil. Bem melhor do que um branco. E também, se você tiver né, essa organização, souber o dia certinho que você vai e tudo mais, você já pode ter os seus potes de vidro, já cada um para uma coisa, deixar escritinho, fica lindo, fica um charme na cozinha, um charme do que aquele saco de arroz que a gente pega no supermercado, né? Fica muito mais bonitinho. Você vai, escreve, fica um chuchuzinho, e você vai, leva esses potes. Eu costumava fazer isso, colocar todos numa sacola retornável, né, numa eco bag, ia no cerealista e lá na hora, é super fácil, ele vai, pum, digita ali, muda a tara e aí pesa quanto que tem ali e você sai sempre com o seu pote cheio, então não vai ter aquela sobrinha chata que você ainda tem que guardar aquele resíduo, né, aquele saco de arroz, enfim, por causa de um tantinho de arroz desse tamanho. E também você não pega um pote desse tamanho que vem a hora que você vai colocar o seu produto lá, sobra um monte. Então você já pega os tamanhos certos, os potes certos para cada coisa e fica linda a sua cozinha e muito mais sustentável, né? Outra dica que acontece quando você começa a frequentar um cerealista, muito provavelmente a sua dieta vai mudar. Então, você começa a ver um monte de produtos que no supermercado convencional você não tem. Então, assim, no cerealista que eu vou, tem farinha de tudo quanto é tipo, tem castanhas tem farinha, inclusive, de amêndoa, farinha de maracujá, de banana verde, berinjela, farinha de coco. Então, assim, tem uma gama de produtos que são deliciosos. Os grãos, né, a semente de abóbora, que é riquíssima em proteína, caso você também já tenha essa consciência e não coma mais carne, mas se você come também, tudo bem, mas coloca aí como um objetivo um dia. Esse aqui é o segredo, a gente fazendo sempre um passinho a mais, tá bom? Então, caso você já não coma mais, né, ou só carne, ou carnes e derivados, você vai se esbaldar naquele lugar que vai ter muita opção que a gente não tem num supermercado convencional, tá bom? E melhor ainda, sem as embalagens, né? Você pega só o seu produto. Se você não conseguir se organizar, você vai pegar uma embalagem que agride muito menos, o impacto é muito menor do que aquele tanto de plástico que você não consegue se livrar num supermercado convencional, certo? Então, eu esqueci aqui, ó. Esse aqui é o meu mamoeiro. Gente, desculpa aí pelos desenhos, mas não é meu forte. E aqui é meu mamoeirinho. Então, olha só.
olha como eu posso, em uma ação corriqueira do dia a dia, né, de ir no supermercado, comprar um negócio e voltar, né? Como eu posso encaixar coisas ali no meio que tornem essa ida mais sustentável, toda essa ida. A forma como eu vou, o que eu levo, né? O que eu vou levar para carregar aquilo. Muitas pessoas já se preparam, vai para a rua, não deixa de levar a garrafinha para não ter que comprar uma garrafa na rua de água, mais uma PET, mais uma garrafa, né? E aí, o que a gente é muito importante também, queria falar muito isso, porque tem muita gente que pensa assim: ah, mas tudo bem eu comprar mais uma garrafinha. Eu posso comprar várias garrafinhas porque eu reciclo, né? Então, esse é um problema muito grande e que eu falei também na outra live dos resíduos sólidos, da reciclagem, que muitos e muitos dos materiais não são reciclados, são recicláveis, mas não são reciclados, porque o custo para reciclar aquele material é muito mais alto do que se eu comprar aquele material novamente, certo? Então, muito importante que você não se esqueça disso, certo? Não vamos pensar com essa cabeça de conformismo. Ah, eu faço a reciclagem na minha casa, então tudo bem. Eu posso comprar embalagem, posso ficar com sede na rua e comprar garrafinha de água, não tem problema, eu vou reciclar mesmo, né? Então, se prepara, já pensa, já deixa a sua garrafinha pronta, você pode até deixar na geladeira, ela já vai geladinha e você vai ter um custo a menos ainda. Tá, a minha filha tá aqui falando alguma coisa. Pronto. É essa que comeu mamão junto comigo. Então não pense nunca dessa forma. Ah, tudo bem, tá? Então, olha só. Se disso tudo aqui, vamos supor, disso tudo aqui, ai, mas gente, credo, que horror, eu só faço a reciclagem. Aqui, ó, vamos supor. É só isso aqui que você faz. Dentro de todas essas opções aqui, você só faz a reciclagem. Nossa, meu Deus, então eu vou ficar sem dormir, não sei o quê, eu sou uma péssima pessoa no planeta. Não, calma, relaxa. Então, olha só quantas possibilidades, quantas dicas você já viu aqui. Quanta coisa você pode adotar aqui já com esse seu início. Então, já fica feliz que você pelo menos um passo já tem. Porque muita gente nem o primeiro passo tem. E se eu pudesse, sinceramente, colocar aqui numa ordem... Deixa eu ver, é difícil isso, né? Porque um agrotóxico ele vai fazer mal para a sua saúde, vai fazer mal para o planeta. Mas a questão dos resíduos sólidos no mundo tá muito gritante. E o Brasil, apesar de ser o quarto... Como é que é? O maior produtor de plástico, né? Se não me engano. Ele é o quarto que menos recicla. Então, assim, a gente tem muito problema com a reciclagem. Então, é muito importante. E são coisas muito fáceis. Não quero fazer composteira, acho, né? Minha casa é pequena, na varanda bate sol. Na composteira, quando é com minhoca, não pode bater sol, senão elas fogem. Não tem aonde, aquela caixa gigante, por mais que tenham aquelas caixas menores, ainda assim pode atrapalhar na sua varanda. Ah, não, a composteira não dá pra mim. Tudo bem, eu acho que é o que menos impacta, o que você pode deixar de fazer aqui, de tudo isso, talvez seja a sua composteira. É uma pena, porque você deixa de ter um adubo riquíssimo para você na sua casa e para você colocar, inclusive, nas suas plantas, que aí você vai comer sem agrotóxico. Mas, por favor, gente, pelo menos a reciclagem, vamos tentar fazer, porque tá realmente muito crítica a situação do planeta, tá bom? Mas eu indico isso aqui, tem uma série de coisas. E se a gente continuar pensando nesse trajeto aqui,
a gente vai encontrando cada vez mais coisa. Por isso que, assim, a gente não pode desesperar, a gente vê muita coisa na mídia, né? Hoje em dia tem muita coisa, tem muitos dados técnicos e números e tudo mais, e aquilo a gente já fica assustado e já não sabe mais. Nossa, mas é tanta coisa que é difícil, eu não vou conseguir, eu não sei nem por onde começar. Então, o negócio é não apavorar. Escolhe uma coisa, se você escolher uma coisa por semana, uma nova atitude sustentável por semana, imagina só depois de um ano como que não vai estar a sua vida, como não vai estar a sua casa, vai estar muito mais saudável para o planeta, para você, para todos que moram com você. Se você mora sozinha, melhor ainda, dá tempo de você cuidar mais das plantas. Então, tá tudo certo. O negócio é ir adotando um a um, mas não para, não estaciona. Se você não faz nada, tudo bem também. Tá aqui, ó, um monte de opção para você começar, para você escolher para começar. Se você já faz 3, já faço tudo isso aí. Legal, então vamos pensar qual que é a próxima coisa que você pode fazer. Eu já dei uma dica aí do poliéster. Caso você já não tenha as roupas de poliéster, qual que é uma outra possibilidade que você pode fazer? Então, as possibilidades dificilmente vão se esgotar, porque o mundo está em transformação, toda hora sai coisa nova, é uma nova maneira da gente se colocar no mundo, são produtos novos, novas formas de se relacionar, de cultura. Então, a gente vai cada vez se deparando com novas formas de fazer e coisas que a gente não tinha pensado em como contornar. Então, eu acho que dificilmente a gente vai chegar num nível que a gente fala, pronto, não tem mais nada que eu possa fazer. Eu acho que sempre vai ter, porque mesmo se você já faz tudo isso, se você já chegou no seu limite, você já mora numa casa de bioconstrução, você tem um saneamento ecológico, você faz tudo isso aqui, você tem a sua casa lixo zero, caso você tenha conseguido zerar, você não tem nada a não ser de algodão, que não agride o meio ambiente, mesmo assim você vai ter um vizinho, você vai ter um lugar que você gosta de ir, que ainda usa aquele canudinho, que ainda usa não sei o que ainda, né? Então assim, a gente tem o mundo inteiro, a gente tem o planeta inteiro para cuidar, tá? Então tem muita coisa aí pra gente fazer, tá bom? Então essa é a minha dica. Se você já começou nesse seu caminho da sustentabilidade, ótimo, coloque essa meta para você. Uma coisa nova por semana. E se você ainda não começou, tá aí uma ótima oportunidade. Tá bom, gente? Muito obrigada. Hoje a gente fica por aqui e depois a gente continua com outras lives tratando de outros assuntos, tá bom? Tchau!